Os sinais da volta de Cristo, e se você não tem temor da volta de Cristo, então vamos para os sinais do governo do anticristo. Estão muito claros, todos eles estão muito claros. E nós já falamos sobre algumas coisas. Dia 21 próximo agora, os rabinos judaicos estão fazendo um grande movimento mundial para um grande clamor, pela volta do Messias. Eles estão fazendo essa convocação porque eles falam que eles fizeram essa convocação, esse grande clamor no tempo da escravidão do Egito, e foi quando Deus desceu, para livrá-los. E eles entendem que esse é o momento, e eles estão fazendo uma grande convocação para um clamor mundial judaico para a volta do Messias. Como disse a semana passada, esse é um sinal também, porém, existe para os judeus ainda uma cegueira acerca de Cristo, porque eles estão esperando a vinda do Messias, e o Messias já veio, e eles não o receberam como o Messias, e agora o Messias já está voltando. Então, mas eles vão fazer todo esse movimento agora. Eu disse para vocês que a agenda do próximo Fórum Mundial é esse governo global. Essa é a agenda deles. O governo global. Você pode prestar atenção que nós estamos caminhando, a cédula dinheiro está saindo de circulação, ela vai sair. Daqui a pouco a gente não vai mais movimentar dinheiro, como muitos lugares hoje já não há já esse movimento, tudo está caminhando para o digital. E aí, em tudo e em todas as áreas está caminhando para o digital. Aí a gente entende também porque a Bíblia nos deixava claro, que não haveria no governo do anticristo, se você não faz parte, então você não compra, você não vende, você não faz, você não existe, E realmente, imagine, tudo digital, você pode ter bilhões na conta, se bloquear você não tem acesso a nada, você não tem nem aonde correr, Você não vai ter o controle sobre isso. Então, está tudo muito claro, o próprio tema desse encontro já mostra isso, A grande reinicialização. Então, que são sinais muito claros que a gente não pode ignorar. O nosso assunto de hoje é uma continuidade, porque tudo está sendo abalado, e só vai permanecer o que não se pode ser abalado. E a única coisa que não pode ser abalado é o reino de Deus, e a palavra dentro de nós.
é a única coisa que não se abala. Nós estamos chegando em um momento que eu sempre faço essa advertência a vocês, e faço com muito amor, porque eu vejo muitos de vocês, desculpa a expressão, iludidos, cegos e caminhando de uma forma dormente. Totalmente dormente. Os cristãos, de um modo geral, estão caminhando de uma forma dormente. Não estão atentos ao que está acontecendo. Ainda na sexta-feira, eu compartilhei, se você, talvez tudo isso que a gente fala hoje, para vocês, não causa temor à sua vida, eu vou te dar outras razões hoje para que realmente cause temor. Temor, é reverência, é amor, não é medo, né? Não é medo, não se trata de medo. Mas quem de vocês estavam aqui domingo passado? Levanta a mão, por favor. Quem não estava? Quem não estava domingo passado? Por favor, vai lá e ouça, assista a reunião da semana passada. Tem muitos pontos importantes ali que a gente precisa estar alerta, porque os sinais estão por toda parte. E você não pode brincar com a coisa mais importante da sua vida, até porque quem me ouviu falar semana passada tem um ponto muito sério para vocês, tá bom? Tem um ponto muito sério que são o que a Bíblia chama do livro da vida e os livros. Se não ficou claro para vocês o que significa esses livros, eu posso esclarecer rapidamente. O livro da vida é o livro dos santos de todos os tempos. Existe o livro da consciência. O que é o livro da consciência? O livro da consciência é o livro que muitos serão julgados pela sua consciência. Então você pode argumentar o que você quiser, mas o seu grau de lucidez, entendimento, discernimento está sendo lançado nesse livro. Não adianta, você pode até dizer assim, eu não tinha muita consciência disso. Deus entende e está vendo o seu grau de consciência. Quando você faz as coisas que você sabe que não deveria fazer, Deus está registrando no livro o seu grau de consciência. Por isso que a Bíblia diz que tem aqueles que serão julgados pela sua consciência. Inclusive aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho no passado, antes do Evangelho, vão ser julgados pelo livro da consciência. Assim como aqueles que viveram no tempo da lei serão julgados pelo livro da lei. Mas também existe o livro do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado todos os dias em todo o mundo. E você, ouvindo ou não ouvindo, não faz de você um inocente. Porque ele está sendo pregado. E o desprezo a ouvir a palavra também vai caber o julgamento. Porque a palavra hoje está sendo pregada intensamente. Intensamente. Você vê que você olha... de um modo geral, né, no mundo, está sendo pregado de uma forma como nunca antes. E Deus possibilitou, através até mesmo da tecnologia, que a gente avançasse territórios, né, fronteiras, levando a mensagem a todo mundo. E exclusivo dessa igreja, essa igreja em si, essa igreja, ela está aberta todos os dias, desde a primeira hora do dia até as últimas horas do dia, os últimos minutos, todos os dias, todos.
Então, a história, por exemplo, de eu não tenho tempo, está sendo lançado. É o que você faz, o tempo é o mesmo de todos. 24 horas foi dado a todos. Então é o mesmo de todas as pessoas. Agora, também a Bíblia diz, se você nunca meditou no Salmo 19, versículo 1, 2, 3 e 4, medita depois e também vai para Romanos 1:20. Romanos 1:20, o Salmo 19, fala que, primeiro Romanos 1:20 diz que o ser humano, pelas coisas criadas, pela natureza criada pelo Senhor, porque Salmo 19 diz que tudo, os céus revelam a glória do Senhor, o firmamento a obra das suas mãos, sem palavras tudo fala, a voz do Senhor está sendo ecoada por toda a terra o tempo todo, sem palavras. E aí vem para Romanos, que diz o seguinte: o homem é indesculpável, não tem desculpas. Só a natureza já torna o homem, só as coisas criadas já torna o homem indesculpável. Então tem algo muito sério, para que realmente a gente trate com muita lucidez, né? Você vai ser julgado, muitas pessoas serão julgadas. A Bíblia diz que tem muita gente que não sabe, né? Não acha justo porque foi para o inferno. Então o Senhor vai abrir os livros e vai mostrar a ela suas obras, a sua consciência, o evangelho sendo pregado, aonde tira qualquer capacidade de justificativa. E a gente está ouvindo sobre isso, nós estamos aprendendo sobre isso. Agora, qual a importância nós estamos dando? Aí é uma outra história, é uma questão de fé. É uma questão realmente de temor e tremor. Que aí eu estava dizendo o seguinte, né? Quem me ouviu, não é só isso, né? Não é só isso. Quero fazer um alerta. Tem alguém que acompanhou minha live segunda-feira, na sexta-feira, o culto? Tem alguém? Sim ou não? Então, se você não acompanhou, vai lá, que eu vou te mostrar uma outra coisa séria. O que está acontecendo com muitos de vocês, e vocês cegamente estão sendo vítimas? Tem gente que o diabo está fazendo, roubando de todas as formas, e não se dá conta disso, né? Tratando uma série de coisas como normal, e não pode ser tratado normal. Eu estava relatando, e as pessoas que envolvem essa situação, está aqui nessa reunião, elas estão me ouvindo, tá bom? E isso sabe que é para despertamento de outras pessoas, porque assim como eles mesmos não tinham esse discernimento, é o que está acontecendo com muita gente, né? Então, e tem uma coisa interessante, né? Porque eu não marquei para atender nem a pessoa conversar comigo, né? Foi um cruzar no corredor, que numa palavra eu falei: você tem um tempo? Pode agora? Depois o culto falou: quero dar uma palavra com você. E nós fomos conversar, e ele foi me expor algumas situações que vêm acontecendo, não é de agora, né? Uma sucessão de situações que vem acontecendo há algum tempo, que envolve vida sentimental, né, vida conjugal, que envolve espiritual, emocional, que envolve o financeiro, que envolve um grande bombardeio espiritual, emocional, uma sucessão de problemas que vai minando, esgotando a pessoa. Entende? Aí,
ela pega e diz para mim assim, bispo, eu fui despertado, essa semana passada, eu fui despertado uma hora, um certo horário depois de dormir. E aí eu levantei e quis ir na sala tomar água. E quando eu fui, sou um homem, tá? Uma pessoa racional, inteligente, quando eu fui para a sala tomar água, e eu passei entre a minha TV e o meu sofá, eu passei distraído, tal, meio, né, sonolento ainda, passei, mas percebi uma pessoa sentada no meu sofá. Eu estremeci. Eu já enrijeci o corpo, eu estremeci, já fiquei tenso, queria olhar, mas não olhar, né? Você fica naquela guerra, olha, não olha, porque imagina, à noite, dentro da tua casa, alguém sentado no seu sofá, né? E ele foi na geladeira e ele tinha que olhar o que era aquilo, mas ele já sentiu que não era algo natural. E ele olhou, e aí viu aquele homem sentado no sofá, e, obrigado pastor, você foi rápido, e ele estava nessa posição, no sofá de casa. Eu perguntei, que posição é essa? Que posição é essa? À vontade. Aqui é meu território. Aqui eu governo. À vontade. E aí, ele ficou muito tenso. Muito tenso. Como se lida com uma situação como essa? Porque aqui está a causa de tantos problemas. Aqui está a causa. Por que muitos casais não se entendem? Por que os filhos estão sendo seduzidos por caminho errado? Por que em casa é um campo de guerra? Por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Tantas brigas? Por que tantos problemas e tantos prejuízos? Está aqui, ó, está lá. Nesse caso, você vê, essa pessoa, ela vem se aproximando cada vez mais de Deus. Vem buscando. Mas é o que eu sempre falo, a Bíblia é uma grande caixa de ferramenta. Que se você não souber fazer uso, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento cresceu. Pode prestar atenção, que nunca se teve tanto conhecimento científico, tecnológico, filosófico, cresceu. E eu te faço mais uma pergunta, eu estava lendo sobre isso em Oséias ontem. Ontem eu estava lendo sobre isso. Nunca se houve um crescimento tão grande, a tecnologia cresceu demais, evoluiu a ciência tecnológica, a ciência, a medicina, a filosofia, e eu faço uma pergunta para você, o que melhorou? A humanidade está melhor? O mundo está melhor? Não, está um caos, porque lá em Oséias diz que falta. 3 coisas faltam. Amor, na verdade são 4. Falta fidelidade. Você pode prestar atenção que não há mais fidelidade. Não há verdade. Amor, o amor da humanidade esfriou completamente. Esfriou. Onde já se viu uma humanidade, olha a que ponto nós chegamos. Outro dia uma ativista acusou o presidente de perseguição aos pedófilos. E nós estamos caminhando para
a normalização da pedofilia. E você acha que isso pode ser uma coisa normal em alguma época da vida do mundo? Pode ser normal? Um ser humano pegar um inocente, um vulnerável, frágil fisicamente, intelectualmente, e abusar de um vulnerável, de um inocente? Isso é concebível para um ser humano? Mas tem gente já escrevendo sobre isso e é concebível. É concebível desde que haja consentimento. Que consentimento? Que consentimento? A não ser que advogue em causa própria. Um ser humano em plena consciência, razão, saúde mental, nunca cogitaria. Vai para um filho seu de 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos. O que ele entende? Que discernimento ele tem? Mas tem loucos, com discursos convincentes, com argumentações loucas, defendendo causas. Vocês viram nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, que os democratas agora votaram por não punir os médicos que decidirem não salvar uma criança de um aborto mal sucedido? Então para pensar, vou fazer um aborto, o aborto foi mal sucedido, a criança nasceu viva, está lá se debatendo, eu não salvo, fico olhando para ela até ela morrer. É uma vida. Só que se eu matar uma capivara, se eu matar um arara azul, preso inafiançável. Mas eu posso matar uma criança e não tem punição. Para pensar, a que ponto nós estamos chegando. Um filósofo endemoniado, julgando em causa própria, que tem seguidores, que escreve livro, diz que Jesus foi pedófilo. Porque Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Para pensar. Escreve livro, multidões compram. Por quê? Pega a palavra, distorce a palavra, usando em causa própria. Então, olha que ponto nós estamos chegando. E eu vou ler isso para você dentro de alguns minutos. Nós estamos chegando naquele ponto que o certo está banalizado e vai se tornar errado e criminalizado. E o errado vai se tornar certo. E totalmente criminalizado. Nós estamos chegando a esse ponto. Então, o exemplo que eu dei a você aqui, é o que está acontecendo. Mas muitos de vocês estão dormentes, você não entende por quê. Na tua casa, você vem na igreja, mas você não tem paz na sua casa. Você vem na igreja, mas o casal não se entende. Você vem na igreja, mas os filhos estão sendo como ímpios. Você vem na igreja, mas a palavra não está enraizada aí dentro, não queima, não arde, não é lei na sua vida. E aí, o que acontece? O que o diabo está fazendo? Roubando a paz, roubando a alegria, roubando a energia, causando prejuízos familiares, prejuízos emocionais, espirituais, financeiros, e está tudo normal. Está tudo normal. Aí eu vou te dizer uma coisa. Chega uma situação, eu estava lembrando sobre isso, que na minha casa, houve uma época que o meu filho, ele era bombardeado. Ele era bombardeado espiritualmente. E de vez em quando, eu falava assim, o que foi, filho? O que foi que está acontecendo com você? Eu não sei. O que foi, filho? O que você está sentindo? Não sei, estou sentindo uma angústia, uma tristeza. Começava a chorar. Chorar do nada. E eu tive o discernimento que aquilo era espiritual e que eu precisava impor as mãos sobre a cabeça dele e repreender. Expulsar aquela carga que veio sobre a vida dele. Como muitas vezes a minha esposa disse para mim assim, eu não estou bem.
E eu disse, mas bem como? Bem de saúde? Bem, não estou bem. Não estou bem. E ela estava me dizendo que ela não estava bem emocionalmente. Estava sendo bombardeada. É uma angústia que vai tomando conta, é uma tristeza que vai tomando. E você precisa combater e repreender. Por quê? Aí, se a visão da pessoa for uma visão natural, o que ela vai dizer assim? Ela vai dizer o quê? Tem que levar no psicólogo. Vai lá, faz uma terapia com o psicólogo. Mas e se for espiritual? Você acha que a psicologia vai resolver? Sim ou não? Você acha que vai solucionar? Não, o casal precisa fazer uma terapia de casal. Você acha que terapia de casal vai resolver? Você acha que vai? Porque está lá no sofá da tua casa, está lá um demônio tomando conta. Inclusive, tem uma coisa interessante, né, que eu ainda me chamou a atenção. Precisa cuidar com televisão, porque onde ele estava? Na sala, sentado de frente para a televisão. Onde rouba um tempo gigantesco das pessoas, um tempo gigantesco onde poderia estar crescendo, meditando, orando, cultivando o relacionamento, mas está preso a algo que não agrega, que não acrescenta, roubando tempo, roubando vida das pessoas. E aí muita gente vai dizer assim, e vou dizer mais, tá? Porque no momento, naquele caso, eu disse, isso era tarde da noite, eu disse, porque eu vi que não precisava de ajuda. Eu falei, peguei a chave do meu carro, falei, entra no meu carro, vou lá na sua casa agora. Ele falou, agora o senhor vai na minha casa? Eu falei, agora, pode despertar a tua esposa. Pode despertar a tua esposa que eu vou lá agora. Querido, vou te falar, eles estão aqui, eles estão me ouvindo. No momento que eu repreendia, quantas vezes na sua vida você lacrimejou, que é como se um vento de ar-condicionado tivesse na tua cara, bem no teu olho, e você chega a lacrimejar os olhos, por causa daquela atmosfera, aquela opressão, aquele inferno que estava lá. Essa é a história de muitos. Por isso que quando você se torna simplesmente um crente domingueiro, você é uma vítima, querido. Não se ofenda não, mas você é uma vítima, você sabe muito pouco. Você ouve a palavra domingo que não é o suficiente, cada dia é uma batalha, cada dia é uma guerra, cada dia é uma preparação, cada dia é uma batalha numa direção, cada dia Deus fala de uma forma, nos alertando e nos ensinando a combater. Se você não ora na sua casa continuamente, se você não faz uma faxina na sua casa continuamente, por isso que você escuta, é filho de crente, é crente separando, é filho de crente sendo seduzido pelo diabo, pelo mundo, pelos caminhos errados, porque se a casa não tiver um atalaia, um vigia, alguém atento ao que está acontecendo, ele está lá. Eu não estou inventando a situação, não fui eu que criei isso. Quando a pessoa ainda disse assim para mim, bispo, o senhor me conhece, você sabe que eu não tenho nenhuma tendência a esse tipo de situação. Eu não tenho sensibilidade para isso, eu sou até racional demais. Mas eu disse para ele assim, sabe o que Deus fez com você? Abriu os teus olhos para você enxergar o problema, para você enxergar a causa do problema. E você não resolve de outra forma. Você não resolve se você não se levantar e travar essa guerra, e é contínua. E quero alertar que não é uma batalha fácil que você vai vencer numa oração, você vai vencer em 2 orações, você vai vencer em 3 orações. Não é. Sabe por quê? Foi longe demais. Ele já sabe que vocês estão fragilizados. Então de tempos em tempos ele vai tentar fazer a mesma coisa novamente. E é o que tem acontecido com muita gente, é o que tem acontecido em muitas casas, é o que tem acontecido em muitas famílias, esse domínio, essa atuação, roubando, lançando seta, um fala A, o outro entende B, não há entrosamento, não há união, a vida abundante que o Senhor nos ensina e nos assegura, não está lá. Porque também nós ignoramos uma série de coisas. Vigiar. O que é vigiar? Estar atento, alerta. Ou vigia. Observe, bispo, isso é loucura. Que loucura? Loucura é viver dentro da igreja, servindo a um Deus tão grande e viver sendo roubado. Isso é loucura.
servir a um Deus tão grande, viver uma vida medíocre, isso é loucura. Acreditar mais nas mentiras do diabo do que na verdade de Deus, isso é loucura. Precisa se levantar, precisa se posicionar. E ainda eu disse para o casal, eu falei, isso não é uma batalha de um, é batalha dos dois. Porque tem muita gente dizendo assim, eu passei uma vida toda na igreja, os meus filhos foram criados na igreja. Deixa eu falar uma coisa sobre seus filhos ser criados na igreja. Quem tem filho aqui, levanta a mão, por favor. Você já acompanhou que tipo de joguinho seus filhos praticam? Sabe o que estava me mostrando hoje? Vai lá no YouTube, o tal do GTA, vai lá, olha lá no GTA. Eu fiquei chocado com aquilo ontem. Sabe o que tem naquela porcaria, naquele lixo de jogo? Uma aula de promiscuidade de pecado. Uma aula. A garota fazendo sexo oral no garoto, e o garoto narrando a situação. O casal, homem com mulher fazendo sexo explícito, e homem com homem fazendo sexo explícito. Tudo em forma de desenho de GTA. Tudo em forma. Para passar de fase tem que passar por aquilo lá. Ô meu filho, o que você está fazendo? Estou jogando meu joguinho aqui com os amigos, só que você não sabe o que tem por trás. Você não sabe o que está lá, seduzindo, ensinando. Viu? Você não sabe. Aí entraram num outro jogo de possessão. Um espírito possuindo o corpo e depois descartando. Tira teus filhos desse lixo. Acompanha, veja o que está acontecendo. Entra no YouTube hoje. Eu fiquei chocado ontem quando me entraram e me mostraram. Olha isso aqui. Sexo explícito. Ensinando e narrando e falando cada ponto. Parece um joguinho. Mas é as artimanhas do diabo para seduzir as nossas crianças, para tirar a inocência, para aguçar a sexualidade de forma errada. Aí você fala assim, não, mas qual o problema do sexo? Não, está lá os dois homão lá na cama, os dois homão se pegando. Um absurdo. E a gente acha que, não, sem problema, está só fazendo um joguinho aqui que todo mundo joga. E é um monte, é só artimanha para que amanhã, infelizmente, o seu seja seduzido. Aí você fala assim, pô, criei na igreja. Não criou na igreja, você trouxe para a igreja. Porque ensina, é a palavra que nós falamos, se a oliveira não renunciar, renuncia, viu? Renuncia o seu azeite, tem que renunciar, não é só desfrutar. Renuncia o seu figo, renuncia o seu vinho para governar. Tem que renunciar para governar, porque senão o espinheiro vai governar. Eu fico pensando, em situações como essa, se eu não tivesse discernimento e tivesse alimentado de forma errada, sem discernimento espiritual, talvez meu filho estivesse fazendo tratamento com psicólogo até hoje. Possível que ele estivesse fazendo até hoje. Mas até que ele aprendesse a se defender, eu passei a fazer imposição de mãos sobre ele. Bispo, mas o senhor não é um senhor não, você também é ensinado igual. Você é orientado igual. Nós estamos aqui toda sexta-feira ensinando como faz. Nós estamos toda sexta-feira, nós não tem nenhuma pregação de ensinando o caos, terrorismo. Não, terrorismo é o que as pessoas estão vivendo, que já é a realidade. Terrorismo é viver sendo roubado dentro de casa. Terrorismo é não ter paz dentro da sua própria casa. Terrorismo é você conquista e nada te preenche, não tem satisfação. Uma das coisas que as pessoas falaram para mim, disse assim, não temos realizações nas conquistas. Não consigo desfrutar. Mas claro que não consegue, está lá. Espiritualmente. Quem está entendendo, por favor? É sério, gente. É sério. Bispo, e essa situação? É o que eu já alertei. Se levante a família, se levante todos e vai para a batalha. Mas o senhor vai lá? Não vou lá.
Porque eu não vou estar lá todo dia. Entendeu? Eu não vou estar lá todo dia. Como eu não vou estar na sua casa todo dia. Você tem que saber, você tem que defender a sua casa, defender seu território, conquistar territórios, porque senão o diabo vai conquistando. É assim, ele conquista o território da sua vida sentimental, ele conquista o território da sua vida familiar, ele conquista o território da sua vida financeira, e vai conquistando territórios. Vai dominando. Submissão. Vamos falar sobre submissão. Essa é uma característica marcante de todos os homens de Deus. Aquele que pertence a Deus é revelado por uma inteira, completa e profunda submissão à vontade de Deus. É isso que os grandes, os heróis da fé, em tempos extremamente corrompidos, corruptos, eles mantiveram a sua submissão total a Deus e venceram em tempos de grande corrupção, grande contaminação, imoralidade. Tiago 4,7 diz, portanto, diga comigo, submetam-se a Deus. É possível a gente, mesmo em tempos, é como eu disse, né? Tudo está sendo abalado. E só permanece o que é inabalável. E o inabalável não sou eu e nem você que é forte. É a palavra, é o reino de Deus. E o reino não está aqui, não está lá, não está lá, está dentro de vós. Se o reino não estiver dentro de você, o resto tudo será abalado, e já está sendo. Miqueias 6,8 diz assim, ele mostrou a você, ó homem, que é bom, o que é bom, e o que o Senhor exige. Diga comigo, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ele mostrou o que fazer. Tanto é que Oséias diz que o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. O conhecimento de Deus é a única coisa que te mantém seguro. Como disse, a ciência cresceu, a filosofia cresceu, a tecnologia cresceu, todo esse conhecimento não mantém ninguém seguro. Porque a única coisa que nos mantém seguro é o conhecimento de Deus. Quanto mais se conhece de Deus, quanto mais se conhece da sua palavra, mais seguro você vai estar. Quanto mais. E nada vai ser uma surpresa para você. O mundo vai ser pego de surpresa, como já está. E eu vou mostrar uma coisa seríssima para você. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Quem já ouviu essa colocação assim, ó, e já falou também? Essa história de Cristo está voltando, Jesus está voltando, meu avô ouvia, meu bisavô ouvia, meu tataravô ouvia, todo mundo ouviu e Cristo nunca voltou. Levanta a mão, por favor. Quem? Levanta a mão, pode levantar a mão. E eu vou te mostrar o quanto isso é uma besteira. A primeira coisa que você precisa entender, tá? Que tempo só existe aqui para nós. Para Deus não existe tempo. Dia e noite só existe para nós aqui. Não existe nos céus. O Senhor, nos céus não existe tempo. Mas para nos dar uma noção de tempo, nós temos algumas coisas interessantes. E eu vou ler com você daqui a pouco. 1000 anos é como um dia para o Senhor, correto? E um dia, 1000 anos é como um dia. Então, o que muitos de vocês acham, e muitos que já passaram, não, a gente já ouviu isso, querido, que Jesus veio só tem 2 dias para ele. Só 2 dias para ele. É como se ele tivesse vindo antes de ontem.
E quando ele disse assim: filhinhos, eu vou, mas eu volto. Estou indo preparar para vocês ali, mas já está voltando, em breve venho. É porque para ele só tem 2 dias. Só 2 dias. 2000 anos é só 2 dias para ele. O que já passou gerações e gerações são só 2 dias para ele. Então ele está chegando. Não tem essa eternidade que você acha para ele, que a humanidade acha. Eu escutei uma vida inteira, meu avô ouviu, querido, passou 10 gerações e foi para ele poucos dias. Ele veio, foi crucificado ontem para ele, 2 dias atrás. Porque se 1000 anos é como um dia, faz 2 dias, 2000 anos faz 2 dias. E no céu não existe tempo. Tem tempo para nós. Até porque esse tempo nosso já é claro que ele é passageiro. Nós estamos entrando para a eternidade. Isso precisa entrar dentro de você. Se não entrar, você vai ser mais uma vítima. Porque ele está às portas, ele está chegando. A palavra já está se cumprindo. Ontem ele veio, ontem ele foi crucificado. Faz 4 dias que Abraão passou por aqui. Faz 6 dias que a humanidade foi criada. No 7º ele descansou, mas já está chegando. Entendeu? Está chegando. O homem justo leva uma vida íntegra. Diga comigo, como são felizes os seus filhos. E quando fala de integridade, não fica com justiça própria não, tá? Íntegra diante de Deus. Íntegra diante de Deus. Porque tem muita gente que você olha e diz assim: ah, o fulano é uma pessoa boa, é justa, mas vai para o inferno. Vai para o inferno. Ah, mas como assim, bispo? Querido, que só existe um Salvador. Você só entra nos céus através de um único Salvador. Só através da sua fé no sacrifício de cruz de Cristo. Por isso que a Bíblia nos ensina a ser crucificado com Ele. E grave uma frase que nós estamos falando na semana toda: somente quem foi crucificado com Ele, somente quem se doou o seu tudo, está preparado para receber tudo. Somente quem deu tudo está preparado para receber tudo. Pense nisso. Quando a gente olha a submissão de Abraão, quando a gente olha a submissão de Jó, quando nós olhamos a submissão de homens como Josué, Josafá, Davi, é incrível. E tantos outros que viveram em épocas, sociedades corrompidas, mas não se corrompeu. Por quê? Porque o reino estava dentro deles. São exemplos para nós. Ah, bispo, é muito difícil viver. Depende. Depende do que, com que estamos envolvidos. O quanto temos de Deus. O quanto realmente Deus tem de nós. Isaías 5 diz assim, olha isso aqui. Diga comigo, que aflição espera? Está na NVT, que aflição, mas se eu for para Almeida, você vai ler a palavra assim, ai, ai, ai. Que aflição espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver mais lugar para outros, e vocês se tornarem os únicos donos da terra. Que aflição espera os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber, passar a noite tomando vinho, para ficar embriagados. Em suas festas sempre há vinho e belas músicas de lira e harpa, tamborim e flauta,
mas nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que Ele faz. Só a vida voltada para o hedonismo, só para o prazer imediato, só quero curtir a vida, só quero desfrutar dessa vida. Por isso que o Senhor diz que quem perder a sua vida ganhou. Ganhou, aí entra para a vida, porque inclusive esse estilo leva à escravidão, esse estilo leva à dor, a sepultura saliva de ansiedade, com a boca bem aberta, os mais importantes e os mais simples, e toda a multidão embriagada serão devorados, a humanidade será abatida, o povo será rebaixado, até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. O Senhor dos exércitos, porém, será exaltado em sua justiça. A santidade de Deus será demonstrada em sua retidão. Que aflição espera os que arrastam sua perversidade com cordas feitas de mentiras, que arrastam para si o pecado como quem puxa uma carroça, zombam de Deus e dizem ainda, anda logo, toma uma providência, queremos ver o que é capaz de fazer, que o Santo de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é. Que aflição espera os que chamam o mal de bem, diga comigo, e o bem de mal, a escuridão de luz, e a luz de escuridão, o amargo de doce, e o doce de amargo. Que aflição espera, ai, vou ficar com ai, que aflição espera os que são sábios aos seus próprios olhos, e pensam ter entendimento. Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho, diga comigo, e se gabam de quanta bebida consegue ingerir, né? Que é essa coisa boba que faz por aí, né? De vez em quando você escuta essa conversa, né? Ixi, rapaz, comecei tal hora, nossa, tomei tantas caixas, tomei tantas latinhas, meu Deus do céu. Coisa, né? Amanhã que tenha vergonha como a gente tem, que lembra dessas bobeiras. Aceita subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com chama, suas raízes apodrecerão e suas flores murcharão, pois rejeitam a lei do Senhor dos exércitos, desprezam a palavra do Santo de Israel. Vamos lá. Ai dos que vivem em cobiça desenfreada, opressora, desonesta, o único foco é cobiçar mais e mais, só se preocupando com essa vida terrena. Ai, está cheio de gente conquistando muito patrimônio, e não tem uma utilidade para o reino, nenhuma utilidade para o reino. Isso aí, você sabe que isso aí vai ficar. Isso aí, sabe que isso aí não vai te fazer nada, não vai acrescentar. Esse é como a Bíblia fala daquele homem, que ele disse assim, esse ano a minha plantação vai dar em abundância, sabe, eu vou destruir meus celeiros, meus armazéns, e vou construir outros muito maiores, e vou depositar. E eu direi para minha alma, alma, agora descansa, come, bebe e folga que você tem por muitos anos. O Senhor falou, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Louco. O problema não é ter, o problema é a riqueza de ter, e você não ter utilidade nenhuma para o reino com a sua riqueza, como muitos não têm. Por isso que você pode prestar atenção, que eu sempre falo sobre isso, né? Todo mundo tem a oportunidade de honrar a Deus com a sua riqueza, mas quem não dá, ou ele parte antes, ou ele perde a riqueza. Todos, pode olhar que isso é uma lei. E quem não partiu, tem que prestar conta depois, e a sua riqueza não pode comprar sua salvação. Tem isso. Então, nós somos ensinados a honrar a Deus, servir
Servir é servir. Servir não é dizer que eu sirvo, servir é servir. É você ser servo do Senhor, para os propósitos do Senhor, porque tudo é dele, não é seu. Você sabe disso, não é seu. E quando você acha que é seu, é quando muitos perdem, porque não é seu. Nós somos mordomos, nós somos administradores de Deus. Ninguém é dono de nada. Você não é dono nem da tua própria vida. Você não é dono nem do Espírito que está aí. Se Deus recolheu o Espírito que está aí, hoje você cai, o corpo fica aí no lugar, porque o Espírito pertence a Deus. Nem do nosso Espírito somos donos. Ai dos que têm um comportamento devasso, hedonista, corrupto aos olhos de Deus, né? Porque só prazer imediato é a única coisa que tem sentido na vida. É a única coisa. Passa uma vida, faz igual o rico e o Lázaro, passa uma vida inteira regalado, sem se preocupar com Deus, depois quando cai a ficha já está no inferno. Aí fala assim, corre lá, porque o inferno é um lugar de memórias, tá? De lembranças. Corre lá, avisa meus irmãos para não vir para esse lugar. Não, seus irmãos têm os profetas, que ouça. Não tem sinal. O sinal é o que nós estamos ouvindo hoje. É a palavra. O Senhor disse, não creem nos profetas, e na palavra, não, ainda que o morto ressuscite e volta, não vão acreditar. Ai, que aflição espera pelos que têm distorcido os princípios e valores estabelecidos por Deus. Ai, querem destruir tudo que foi estabelecido por Deus como certo e justo e perfeito. Quantos têm feito isso? Distorcido completamente a palavra. O que é certo transformam em errado. Você vê que hoje agora começou uma nova moda, né? Eu estava vendo ainda falando sobre isso, né? Tem até um post muito bacana aí nas redes sociais. O ano passado botaram no carnaval o capeta arrastando o Cristo, né? Lembra daquela palhaçada? Agora bateram a foto de novo, então falou, agora fica claro, está lá o autódromo totalmente lá, a avenida totalmente, não tem uma alma lá, acabou com o carnaval, e aí algum abençoado postou e disse assim, agora ficou claro quem manda, né? Foram fazer graça com o Senhor, esse ano vocês nem pisam nesse lugar, acabou, não tem carnaval. Levantem-se, não se submetam. Essa é a palavra para nós, gente. Levante-se. Não se submeta, não se acostume com esse sistema, com esse sistema, o novo normal, aquilo que não é normal para Deus, porque agora tem o negócio do novo normal, né? O que não é normal para Deus não é normal para nós. Você sabe que pessoas como nós só temos uma alternativa. A diferença entre nós vai ser na luz que está brilhando dentro de nós. E o senhor espera mar de rosas? Não, está chegando o momento que eu serei perseguido. Falava isso com os meus filhos. Tem glamour, não tem like de rede social não, viu? Não tem aplausinho de rede social não, tá? Não se iluda com isso, não se iluda com likes e aplausos de redes sociais, porque tá chegando o momento que não haverá likes, é só perseguição, só crítica, bombardeio. Mas está chegando também o tempo da separação. O trigo será separado do joio, está chegando o tempo da colheita, está chegando o tempo que não vai ter como a gente conviver mais, está chegando o tempo que o Senhor vai separar a sua igreja, não tem, está chegando o momento, em toda a história foi assim, em toda a história houve separação, e está chegando o momento da separação, está muito claro isso. Eu falei a semana passada, né, sobre o grande reset, o grande reinício, que é o tema do Fórum Mundial. É o próximo, o quê? Governo único, governo globalizado. Está chegando o momento. Daqui para frente as coisas vão, só preparação para que realmente já o homem da iniquidade apareça. Mas o homem da iniquidade vai aparecer como salvador da pátria agora. Vai aparecer como salvador do mundo, trazendo paz à terra. E a Bíblia diz que quando todos disserem haverá paz na terra, nossa, que maravilha, paz na terra, o Senhor diz, virá repentina destruição. Nós estamos sendo alertados. Quem esperava que nós íamos viver o que nós estamos vivendo como essa? E essa pandemia não é a pior, tá? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores,
nem se assenta, diga comigo, na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, diga comigo, medita, dia e noite. Tenha prazer nisso. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, diga comigo, prospera. Parece que tudo que a pessoa faz à luz da palavra é que ele não prospera. Pelo contrário. Às vezes fica essa ilusão, essa coisa ridícula de vocês seguindo pessoas pela conquista patrimonial nas redes sociais, porque a pessoa, aí você vai, entra fundo na vida da pessoa, porque se a única coisa que tem valor para você é conquista financeira, querido, a Bíblia vai falar com você igualzinho está lá no Apocalipse. Sou rico e não tenho falta de nada. O Senhor fala, você não sabe que você é um miserável, você é um pobre, você é um cego, você é um nu? E o resto? E as coisas que têm valor? O que eu falei a semana passada. E as coisas verdadeiramente, as verdadeiras riquezas? E a sua família? E os seus filhos? E o seu casamento? Esse negócio, eu dizia para uma pessoa semana passada, inclusive, eu dizia assim para alguém, para ajudar esse alguém, que tem um problema com vício. Eu disse, sem essa porcaria você pode ficar, você não pode ficar sem essa pessoa aqui, ó. Sem a sua família. E se você não largar, você vai perder o que é mais importante para você. A gente pode ficar sem muitas coisas, mas tem coisas que a gente não suporta ficar sem. Tem coisas que são as verdadeiras riquezas da gente. Entendeu? A gente pode ficar sem. Eu não consigo largar isso. Consegue? Consegue. Começa até pelo amor, né? O amor, que é o sentimento mais forte que existe na vida do homem. O amor é um motivador. O motivador é você abandonar qualquer vida. Por isso que ainda eu perguntei para a pessoa assim, quanto você ama a sua esposa? Quanto você ama? Porque o amor é um motivador. O amor dá força para fazer o que tiver que fazer. Você vê que a Bíblia fala do amor que está acima dos dons. Bispo? Eu posso ter dom para virar piruleta. Quando eu falo piruleta, é milagres e maravilhas e línguas e tudo. Se eu não tiver amor, é só como um sino que tine. Oco. O amor está acima de todos. Por isso que a Bíblia diz que tem muita gente que naquele dia vai dizer, Senhor, Senhor, eu preguei, eu falei em línguas, eu expulsei demônios em seu nome. O Senhor vai falar, aparta de mim que eu não te conheço. Eu não sei quem você é, não te conheço. Mas fez muita coisa. Que é uma outra coisa que nós falamos muito essa semana, que eu acho que é um grande divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Não é o que você faz, você pode fazer muita coisa certa, mas é a motivação e a intenção que você faz. Vou repetir. Bispo, eu faço, por exemplo, eu estou aqui na igreja hoje, com que intenção e motivação você está aqui hoje? Você fez a coisa certa, você está fazendo uma coisa excelente, você está na igreja. Mas o que conta para o Senhor é a intenção e a motivação que te trouxe aqui. Bispo, eu faço caridade, eu dou tantas cestas básicas para pessoas necessitadas, mas com que intenção e motivação você faz?
Qual é a real intenção e motivação? Porque é isso que conta para o Senhor. É o que eu sempre digo acerca do que eu faço. O que eu estou fazendo aqui é certo. Não tenho dúvida e ninguém tem dúvida que o que eu estou fazendo aqui é talvez uma das coisas mais certas, ou a mais certa a se fazer na face da terra. Mas o que conta para Deus não é o que eu estou fazendo aqui, é com que intenção e motivação eu estou fazendo. Porque se eu estiver fazendo com a intenção e motivação errada, eu estou perdendo o meu tempo. Não tenho recompensa alguma. Você entendeu ou não? Quando você entende isso, juntamente com o livro da sua consciência, você não vai fazer por fazer. Você não vai fazer por fazer porque você sabe que é uma perda de tempo. Você não tem recompensa pelo que você faz. Por muito tempo, pessoas como eu, por exemplo, não vou nem falar de você, pessoas como eu, por muito tempo, fiz muitas coisas que com certeza eu não tenho recompensa delas. Eu não tenho galardão delas. Porque não tinha maturidade para entender o que é motivação, intenção e motivação. Mas quando você tem discernimento e entende o que é motivação, intenções e motivações, que a Bíblia fala, né? Sobre intenções e motivações. Muitos serão julgados pelas suas intenções e motivações. Um exemplo simples vai para Jeremias 17, lá no 10, 11, 12, está lá. Intenções e motivações do coração. Deus julga as intenções e as motivações. A palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra a divisa da alma, o espírito, na divisa da alma e do espírito, e discerne pensamentos e sentimentos. É sério isso. Não é o caso dos ímpios, dando sequência à leitura aqui, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios, diga comigo, não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Está aí. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O salmo é autoexplicativo, não precisa nem falar sobre ele. Vamos para a próxima referência. Tenha cuidado para não se recusarem, diga comigo, tenha cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Lembre-se agora, para pesar a situação para nós, tem o livro do Evangelho. Ele está sendo pregado. O tempo todo ele está sendo pregado. Se eu paro para ouvir, se eu dou atenção a ouvir, aí é um problema meu. Aí eu não tenho tempo, todo mundo tem. Não é uma prioridade. Primeiro, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando você disser que não tem tempo, seja honesto. Começa pela honestidade da gente. Ser verdadeiro. Não é uma prioridade para mim. Ponto. Essa começa a nossa verdade. Minha vida é muito corrida, de quem não é? Mas você vai para o inferno por causa da sua vida corrida? Primeira coisa, não é que eu não tenho tempo. Não, essa não é uma prioridade para mim. E também está sendo registrado. Que essa não era uma prioridade para você. Aí, daquele dia a gente vai falar assim, senhor, não era uma prioridade para você. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete mais uma vez, diga comigo, mas agora ele promete mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. E o reino é inabalável. E o reino está dentro de nós. Mas o quanto do reino está dentro de nós?
O quanto? Nós descobrimos, eu falei a semana passada, quem não estava aqui a semana passada, por favor, levanta a mão mais uma vez, deixa eu só ver. Eu falei de uma coisa muito simples a semana passada. Quantas vezes na vida você ouviu acerca da marca da besta, que seria um sinal na mão ou na testa? Uma vida inteira, muitos de vocês ouviram. É claro que primeiro é formada e trabalhada uma mentalidade, porque a marca do anticristo começa primeiro com uma mentalidade, algo aqui. É isso que está sendo trabalhado. Mas tem uma coisa simples que eu disse a semana passada, uma doutrinação que está sendo preparada e ninguém percebe, é que todo lugar que você entra, você tem que dar já a sua mãozinha e dar a sua testinha. Nós já vamos estar doutrinados e habituados. Mão e testa, mão e testa, mão e testa. Já vai estar habituado. Não tem resistência mais. Já é um normal para nós. Não para nós, né? Que eu pretendo não estar aqui. Mas é uma doutrinação. Já é uma preparação. Uma coisa simples. Já não se tem resistência. Vê que se tem que medir a temperatura. Todo lugar é uma exigência que se mede a temperatura. Inclusive a igreja mede a sua temperatura, porque é obrigado já. É obrigado a acompanhar todo esse monitoramento, e é um trabalhar já da população, doutrinação. Não tem resistência. Quando chegar o momento, você está pronto para ela. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Próxima referência, por favor. Eu quero que você preste atenção aqui. O que quero dizer é que o tempo é curto. Diga comigo, o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, diga comigo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas deste mundo, como se não as usassem. Para de se deslumbrar com as coisas. Para de deixar que as coisas te dominem. Não fica envolvido somente com as coisas terrenas, porque isso tudo é passageiro. É como se você está abençoado, está desfrutando, mas não fica deslumbrado, é como se não tivesse, é como se não usasse. Desfrute, mas não deixa isso entrar, tomar a tua vida, dominar a tua vida, porque a forma presente deste mundo está passando. E se o seu coração estiver no lugar errado, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E aí é algo sério. A nossa atenção deve estar voltada para Cristo, para a eternidade. Nada pode ter mais relevância do que Cristo e a eternidade da nossa vida. Mas você vê que tudo vem para nos tirar disso, tirar o foco. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês. Em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás. Na verdade é aqui que eu queria que você prestasse atenção. E do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos, que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão enganadores, que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo o que houve com a promessa de que ele voltaria.
É o que eu te perguntei. Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual. Como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Diga comigo: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Entendeu ou não? Está achando que ele está, que como muito pensa, ele está demorando a cumprir, querido, faz 2 dias que ele veio ontem. O tempo existe para nós, o tempo é só para a terra. Não existe tempo nos céus. Ele está demorando, eu ouvi uma vida inteira. É por isso que a Bíblia diz que vai pegar muito de surpresa. Porque para ele foi ontem, quando ele disse: olha, filhinhos, estejam atentos, eu vou preparar lugar. Está lá em Apocalipse, toda hora está lá, em breve vem, em breve vem, em breve vem. Porque foi ontem. Livro de Apocalipse, quando fala em breve vem, em breve vem, em breve vem, em breve venho, é porque foi antes de ontem. Cristo foi crucificado antes de ontem para ele. Já tem 2000 anos, nada aconteceu. Para ele foi antes de ontem. Faz 2 dias. Isso é sério. E aí, olha que lindo. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, totalmente ao contrário. Olha o que diz: Ele é paciente por causa de vocês. Ele está dando todo o tempo. Ele está dando todo o tempo. Ele tem levantado, é o que eu disse, né? Ele tem levantado gente, igrejas como nós, que de domingo a domingo está pregando, que de domingo a domingo está aberta. Tem dia que não fecha. Tem dia que passamos mais de 40 horas aberto. Pessoas que estão acompanhando, talvez agora no sermão da bispa tenha gente em inúmeros lugares do mundo acompanhando, chegando em vários países. Tem dia que na live comigo tem gente do Japão, Estados Unidos, Espanha, Alemanha. Agora, isso nós estamos falando de nós. Agora imagine aonde, porque tem muitos pregando, levando a mensagem. Ele está dando tempo a nós. O que muitos não entendem é que a oportunidade para nós, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja, Ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído. Diga comigo: mas que todos se arrependam. Só que esses entendem de tudo errado. Não é nada, isso é balela, meu avô ouvia, minha avó ouvia. Quando alguém falar isso para você, deixa isso registrado na tua memória. Só faz 2 dias que ele veio, viu, filhão? Tempo é só para você, viu? Só 2 dias. Da partida do vovô, da vovó, aqui só tem algumas horas para ele. Só algumas horas. O nosso tempo de vida, os nossos 100 anos, é algumas horinhas só para ele. Nada mais do que isso. Isso é sério. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa
os novos céus e a nova terra que ele prometeu, o mundo pleno de justiça. Mateus 7, diga comigo: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. São muitos. Você vê, eu estava falando esses dias com um grupo, hoje dentro dos condomínios, né? Por isso que eu estou falando, acompanhe, por favor, acompanhe seus filhos de perto, separa, tem coisas que não são para eles, amizade que não são para eles. Um grupo falando que nos condomínios hoje é normal as meninas, todas as menininhas fazendo sexo oral nos meninos. Olha o que entrou, o domínio, mas está aí, né? Que eu acabei de dizer. Você vê que eles estão sendo já doutrinados, estimulados à promiscuidade, através de coisas que você acha que não tem, está dentro de casa, está guardado, está lá, está entrando dentro da sua casa, ensinando. Eu fiquei chocado com isso, porque eu já passei, graças a Deus, minha filha já casou, mas já passei dessa fase. Mas amanhã já vem os netos da gente, e se você não acompanhar de perto, e aí todos eles estão ariçados, dentro dos condomínios, entendeu? A apostasia e o esfriamento da fé só cresce e vem dominando, mentes disponíveis. Porque o que o diabo procura? Mentes disponíveis. Ele encontra uma mente disponível. Você quer ver um negócio simples? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Quer ver que eu te mostrar? Eu estava falando sobre isso na sexta-feira. A desgraça da maldita insatisfação, que é o que destruiu boa parte dos homens, dos heróis, dos reis de Israel. Depois de Deus promover, levantar, exaltar, a maldita satisfação dominou, entrou, e aí começa a fazer coisas que não deve. Eu ainda dizia sexta-feira, quando a gente não tem um problema, a gente vai em busca de um. Pode prestar atenção. Quando você não tem um problema, você vai procurar um. Se você prestar atenção, se eu falasse assim para você: quem está com o filho na UTI desenganado? Em coma, nas últimas. Se eu perguntasse para você assim: quem está com a conta de energia cortada, o aluguel, talvez você já tem ordem de despejo. Quem hoje não tem nada na despensa, não sabe nem o que vai almoçar, não vai comer. Então, aonde está o problema? Meu problema é que eu não aguento mais cuidar da minha casa linda, maravilhosa. Eu não aguento mais. Muitas vezes é assim que a gente faz. Eu não aguento mais cuidar desses meninos, me dá um trabalho, meus filhos que eu quis ter, que eu coloquei no mundo. A minha correria. Eu não aguento mais porque eu tenho que entrar no meu carro com ar-condicionado, direção hidráulica, 2016, 17, 18, 2020, 21. Porque eu tenho que fazer uma série de coisas. Eu não aguento mais. Que vida boa que Deus me deu. É mais ou menos assim, né? Que canseira de vida boa que Deus me deu, que saco, preciso de um problema. Eu preciso de um, porque eu não estou encontrando um. Mas é a maldita insatisfação.
E eu disse o seguinte: querido, você pode ter muita coisa. Vamos lá para quem gosta de dinheiro. Você pode ter 100 bilhões, que vai ficar um buraco enorme na sua vida. Vai ficar um espaço gigantesco, porque nenhum lugar é grande, nada é grande o suficiente para ocupar o lugar de Deus. Nenhum. Vai ficar um buracão ainda. Vai faltar uma série de coisas. Pode ver pelos reis de Israel. Os reis. A gente precisa, tem promessa? Tem, vamos buscar na fonte. Eis-me aqui, Senhor, me usa para os teus propósitos. Eu sei que o Senhor tem muitos planos, não me deixa de fora dos seus planos, não. O Senhor tem coisas grandiosas para realizar ainda, eu quero que eu faça parte dos teus propósitos, que eu faça parte dos teus planos. Porque muitas vezes a gente está com enfado. Ai, que saco ir na igreja hoje, meu Deus, nossa. Porque eu estou com a vida boa demais. O doce fica amargo. Quando você está com a vida boa demais, até vir na igreja é um saco. Tem que ir na igreja hoje. Por quê? Porque está com a vida boa. O doce fica amargo. Estou satisfeito. Cuidado. A maldita insatisfação. Valoriza o que Deus te deu. Porque tudo que você não valoriza, você vai perder. Isso é regra, isso é lei. Bicho, o senhor está lançando algo sobre a minha vida? Não, é regra, é lei. Tudo que você não valoriza, você vai perder. Tudo que você não valoriza, que Deus te deu, você vai perder. Tudo. Valoriza tudo, nos mínimos detalhes. Você tem tempo, você tem saúde, você tem liberdade, Deus te deu uma família. Deus tem te dado conforto, tranquilidade para você servi-lo, buscá-lo. Ter tempo para Ele, valoriza. Porque as pessoas só valorizam quando perde. Tem outras pessoas que dizem assim: ai, sabe uma coisa? Estou cansado. Nada acontece na minha vida. Primeiro, chama a responsabilidade para você o que você tem feito para acontecer. Segundo, eu vou te dizer mais uma coisa. Ai de você se Deus tirar esse nada de você. Porque o nada que você acha que é nada, se ele sair de você, você vai falar assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque o nada que não tem acontecido, talvez, e que você acha que não tem evoluído, é muita coisa. Você já está lá na frente. Viu? Você já está lá na frente. Como nada? Como nada? Nada acontece? Olha para a tua vida. E se não acontece, o que eu tenho feito? Realmente, o meu coração, como é que está meu coração? Porque muitas coisas é uma questão de coração, viu? Se você tiver que procurar em algum lugar, procura no seu coração. Porque o coração fala muito para Deus. Ele diz muito a Deus, o coração. Porque a Bíblia diz que Deus sonda, Ele olha para o coração. Então é o coração que Ele está olhando. E o seu coração fala. Não olha para fora não, olha para dentro. Mas não seja ingrato para dizer que nada, minha vida não tem andado, nada tenha caminhado da minha vida. Primeiro, chama a responsabilidade para você. Segundo, que se Ele tirar esse nada, você vai ver que você tinha tudo. Tinha muita coisa. Muita. Só não enxergava e não valorizava. Agora, se quer mais, é o que Deus diz a Davi. Né? Se tudo que eu fiz a você não fosse o suficiente, eu teria lhe dado mais, mas paga o preço. Busca, porque Davi também não precisava ter errado. O Senhor falou isso, e se tudo que eu fiz na tua vida não fosse o suficiente, fala. Você devia ter pedido a mim, você não precisava ter partido para o lado errado. Cuidado com a insatisfação, cuidado com a murmuração. Cuidado com a murmuração em pensamentos, cuidado com a murmuração em palavras, porque palavras não voltam, você liberou, foi, viu? Você liberou, foi, palavras não bate no teto e sumiu, desapareceu.
Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a você vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos, pois alguém pode colher uvas de um espinheiro? Pode, gente? Alguém pode colher uva de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, diga comigo, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. O fruto fala. O fruto fala. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, diga comigo, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tem gente que diz assim, eu vou repetir essa frase para você, que isso entre dentro de você. Tem gente que diz, Senhor, 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 quer dizer, o Senhor é o meu Senhor, mas como eu sirvo esse Senhor? Será que eu sirvo realmente esse Senhor? Eu sirvo a Ele? Servir é fazer a vontade dEle. Estar submisso, inteira submissão a Ele. Vou repetir a frase que eu repeti agora há pouco. Somente quem deu o seu tudo está preparado para receber tudo. Somente quem deu o seu tudo está preparado para receber tudo. E é o que eu dizia, sexta-feira eu dizia uma coisa importante, né? Às vezes tem gente que bate tanto no peito e fala, porque eu não sei o que, eu faço, eu asso, eu cozinho. Às vezes, o que muita gente acha que faz, e fala tanto assim, não é verdadeiro, não é. Vamos lá, às vezes tem gente, eu me lembro de um dia que eu falei para um cara assim, para de dizimar. Mas por que o senhor está mandando? Porque você fala tanto do dízimo que você não dá de coração, pode parar. E como o seu dízimo não paga nem a conta de energia da igreja. Você faz um alarido tão grande, e quando a gente entende que o nosso tudo é muito pequeno, perto do tudo que Deus pode nos dar, o nosso tudo às vezes é tão... Por isso que você entra com o seu tudo e Deus entra com tudo dele. Quem ganha nisso? Somos nós ou Deus? Nós. Porque o que eu tenho para oferecer a Deus? Mas e o que Deus tem para me oferecer? Então nós sempre vamos sair ganhando. Então eu preciso fazer como Cristo foi crucificado, e Ele nos ensina a ser crucificado. Quando Ele estava crucificado, Ele estava imóvel, preso na cruz. Nós estamos presos ao Evangelho. Paulo fala, eu sou prisioneiro do Evangelho, estou crucificado com Cristo. Quer dizer, eu não consigo sair fora, eu estou preso ao Evangelho. Eu não piso lá nem cá, eu estou crucificado com Cristo. E é o que precisa acontecer com a gente. Estar crucificado. Bispo, mas isso não é vida. Pelo contrário, querido. Confie em Deus. Confie em Deus. Isso que é vida. Isso que é segurança. Você acha que Deus perdeu o controle das coisas? Ou você acha que Ele não tem o controle das coisas? Tem o controle de tudo. Tanto é que tudo está se cumprindo, exatamente como está escrito na sua palavra. O pouquinho que nós lemos aqui hoje mostra que tudo está na palavra e está se cumprindo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, diga comigo, nunca os conheci. Porque não basta você conhecer a Deus, Deus precisa te conhecer. Está entendendo? Não basta você dizer que conhece a Deus, Deus precisa te conhecer. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Porque a iniquidade, sabe que tem uma diferença do pecado para a iniquidade, né? O pecado todo mundo pratica, a iniquidade é o praticante consciente. Você é praticante da iniquidade. Você sabe o que você está fazendo e você está fazendo. Entendeu? O pecado, eu posso errar em pensamento, pecar em atitude, você também, mas não é ato voluntário, consciente do que você está fazendo. Você erra, mas não é com a vontade de errar. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, que era só religiosidade. Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito, segura no seu coração. Com seus olhos fechados. Construir nossa casa em Deus é construir na rocha que é Jesus. É construir uma casa firme. E só é possível ouvindo e praticando a palavra. Quando essas pessoas ficaram maravilhadas com o que Jesus pregava, porque ele ensinava com unção, poder, verdade, autoridade, e não como os religiosos hipócritas. Seu ensino tinha unção e alimentava exatamente, e os alimentava exatamente porque tinha espírito, comunhão, relacionamento, vida, experiência verdadeira. A pergunta que eu vou fazer, nem é uma pergunta, eu vou te afirmar isso. Se o arrebatamento acontecer e você ficar, nada de tudo que hoje importará mais. Nada importará mais. Nada terá sentido na sua vida. A palavra de ordem é submissão absoluta a Deus. Estamos sendo chamados ao arrependimento e mostrar frutos de arrependimento. Estamos sendo chamados a uma submissão total ao Senhor. Total. Jesus vai voltar. Não viva como se não fosse, porque ele vai voltar, está voltando. Que você não faça parte desse grupo que o Senhor diz, ai, que aflição haverá. Porque tem muitos que é só o prazer imediato, é só a cobiça. Conquista e mais conquista, conquista, mais conquista, conquista, mais conquista, sem limites. Porque só é como se estivesse preparado para viver só essa vida. E se servir ao Senhor fosse prejuízo na sua vida, pelo contrário. Pelo contrário, você não entendeu nada ainda. Que é justamente servindo que você avança e cresce. Quantos que o Senhor disse ali, ai, porque já levantam cedo só pensando nos prazeres imediatos. Festas, bebidas, músicas, e não pensam em absolutamente nada em Deus. Ai.
Nós não podemos ignorar todos os sinais que estão aí. Lembre-se que tem o livro dos Atos, todos os seus atos estão sendo registrados. Lembre-se que tem o livro da consciência, a sua consciência está sendo registrada. Eu fiquei pensando, semana passada chegou aos meus ouvidos que depois de um culto como aquele, com advertência tão séria, uma palavra tão profunda, teve gente ainda agindo de forma totalmente carnal no mesmo dia. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Porque já está acontecendo na vida de muitos o que a Bíblia diz, são impermeáveis. Gente que já são irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Mas a vida de cada um é de cada um. Fale com Deus, peça ao Espírito Santo que te ajude a desenvolver uma submissão total ao Senhor. Submissão total à sua palavra. Peça a Deus, porque o problema é mais grave do que a gente possa imaginar. Quantas pessoas que o exemplo que eu dei estão na igreja, mas tem um mal lá no sofá de casa. Tem um mal lá no quarto do casal. Tem um demônio de lá roubando tudo. Paz, alegria, prosperidade. A verdade é que muita gente não está curtindo nenhuma coisa nem outra. Nenhuma nem outra. Por isso que os seus olhos precisam ser abertos. Você precisa enxergar além simplesmente da visão humana. Seus olhos espirituais precisam ser abertos. Porque se você continuar lutando na força do seu braço, você vai cansar. Vai chegar um momento que você vai falar assim, não está valendo nada a pena. Mas não é que não está valendo a pena. Você se tornou impermeável da palavra. A palavra não penetra o seu coração, não entra em profundidade. E o mal continua com domínio. Você não é o prudente que edificou a sua casa na rocha. Não basta saber o que tem que fazer, tem que fazer. Deus fala conosco de uma forma linda, nos despertando, chega. Para de ser roubado, vida você só tem essa. Viva uma vida plena. E vida plena você não encontra lá fora satisfazendo a sua carne, satisfazendo, querendo fazer parte da sociedade, se parecer mais com o ímpio do que com o homem de Deus, com o justo. Não, se pareça com Deus. Não quer dizer que você precisa ser burro, não quer dizer que você precisa, mas você não precisa estar como eu li agora em Salmos com você. Não precisa estar sentado à roda de escarnecedores, de zombadores. Seja luz em meio às trevas. Seja a diferença no mundo de trevas. Entre como aquele que brilha, que resplandece. Sabe por quê? Essa mesma sociedade que você faz tanta questão de agradar, está pouco se importando com você. Está pouco se importando. Se você não ocupar uma posição aí, você é como, agora há pouco, eu estava falando, hoje, olha aqui para mim. Olha como é sério isso hoje. Eu recebi uma mensagem, eu falei ontem, hoje tem uma outra mensagem para mim. Hoje você tem que estar em Deus, seguro em Deus, porque a ciência se desenvolveu, a tecnologia se desenvolveu, mas você só está seguro em Deus. Uma filha que me mandou uma mensagem, revoltada demais, revoltada. Por quê? Porque a mãe sofreu uma queda e fraturou o quadril e o fêmur. Uma senhora de quase 80 anos. Aí foi para o hospital
passar por uma cirurgia nessa idade já é um risco gigantesco, requer cuidados especiais. E aí, primeiro tem que ficar aguardando em espera para ser atendida. 2, 3 dias, imagina a situação, para passar por uma cirurgia. Aí passa pela cirurgia, em 24 horas é mandado para casa. Por quê? Por causa do Covid, que a única coisa que mata agora é Covid. Infecção não mata, né? Maus cuidados não mata, negligência não mata, só Covid mata. A única coisa que mata hoje é Covid. O resto não mata, o resto você pode ficar sossegado. Se tiver câncer você não vai morrer, entendeu? Tiver qualquer outro problema você não vai morrer, só a Covid mata. Em menos de 4 horas mandou a mãe para casa. E aí para pensar, uma senhora de quase 80 anos passa por uma cirurgia como essa, não requer uma atenção, acompanhar, vamos ter segurança para receber a alta. Mandou para casa. Logo depois, a mãe começou a passar mal, trombose pulmonar, embolia, não sei mais o que nos rins, ar nos pulmões, alguma coisa dessa natureza, mulher passando mal, vomitando, e agora está o quê? Agora sim, está na UTI, por negligência, por imprudência, por imperícia, está lá. Então, aonde eu quero chegar? Hoje você tem que orar, usar a sua fé, para não pisar dentro de um hospital. Porque o problema não é Covid. O problema é isso aí. Ela disse assim, um bando de despreparo, gente despreparada, gente que não tem amor ao ser humano. Não é generalizando não, tem muita gente boa, mas a gente sabe como está aí, não é verdade? A gente sabe. Então, aí, agora há pouco, fui ouvir a segunda mensagem agora há pouco, revoltada com o Estado, com a negligência, com a falta de respeito com o ser humano, porque não tem ser humano, ó. Você tem que orar. O único lugar que nós estamos seguros é em Deus. É o único. Você vê que economia, você acha que as autoridades estão preocupadas conosco? Não. Só Deus. Só Deus. Precisamos estar em Deus, escondidos em Deus. É o único lugar seguro. Para minha casa, para sua casa, para sua família, sua vida. É o único lugar. A proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele livrará do laço, da peste. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É o lugar para a gente estar. Agora, é submissão total à sua palavra. É submissão total. E você precisa estar atento, não só vivendo nesse temor, mas atento. Eu trouxe duas situações aqui para você. Se a parte da tua salvação não é importante, então para de ser roubado, porque tem muita gente sendo roubado porque tem um mal lá dentro de casa. Não vive, não tem vida, não tem paz, não tem união, não desfruta de... Nem das conquistas desfruta, porque não tem vida plena. E não caiu a ficha, está aí, enquanto permitir que esteja aí. E não orar para valer, não pedir a Deus, abre meus olhos, Senhor, abre os meus olhos, me ajuda a enxergar, meu Pai, me ajuda a enxergar. Me dê discernimento, não deixa eu tratar como normal o que não pode ser tratado como normal, natural o que não pode ser tratado como natural. Com seus olhos fechados.
Peça ao Espírito Santo que te dê essa submissão, que te ajude a praticar, a viver essa submissão à sua palavra, que te ajude a caminhar por fé, viver por fé. Peça ao Espírito Santo que te ajude a enxergar e discernir no mundo espiritual. Peça. Os sinais estão muito claros, gente. Muito claros. Muito claros. Diga: meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda, porque a palavra é desperta. A palavra é desperta. Para de tratar como normal o que não pode ser tratado como normal. Daqui a pouco, tudo que é contra a palavra, hoje já está sendo chamado como o novo normal. E não tem nada normal. Nada normal. Tem uma manada sendo caminhada, conduzida para o abismo. Se levante. Se levante. Seja guiado pela palavra. Seja dirigido pelo Espírito da palavra. Peça a Deus: ajude-me, Senhor. Ajude-me, eu quero meu nome no livro da vida. Nada vai ter importância para nós do que tem hoje. Quando o Senhor tirar a sua igreja daqui, nada que tem importância terá importância. Nada. Então já trabalha isso no seu coração hoje. Use, desfrute, mas viva como se não tivesse. Não ame. Não deixa isso te dominar. Tenha, conquiste, mas é como se não tivesse. Deus tem falado muito isso conosco. Talvez seja uma preparação. A porta é estreita e ela está se estreitando cada vez mais. Ela está se estreitando cada vez mais. Coloque o seu coração no que é eterno, na eternidade, naquilo que ninguém pode tirar de você. Ele vem. Oh, meu santo e poderoso Deus, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos. Que a Tua palavra possa penetrar e dominar, arder. Que sejamos totalmente governados por ela. Tem misericórdia da Tua igreja. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo. Desperta todos nós, Senhor. Não nos deixe dormentes, distraídos. Não nos deixe, Senhor. Fala, Espírito Santo, fala. Fala aos corações. Fala aos corações. Fala aos corações, Senhor. Fala aos corações, Espírito Santo. Fala aos corações, Senhor.
Fala aos corações. Está voltando. Ele está. Ele está. O meu nome está. O Rei com seus olhos fechados, dia 21 agora, todos os judeus no mundo todo levantam esse clamor. E eles vão tocar o chofar deles, que é as cornetas deles, de chifre. Mas a trombeta está soando, Deus tem falado através da nossa boca. Deus tem falado através e nos movido intensamente a falar. Não se distraia. Não se distraia. Nada do que te importa hoje te importará. Nada do que te importa hoje terá importância para você. Se o Senhor vier e você ficar. Priorize isso. A sua salvação, seu nome escrito no livro da vida. Senhor meu Deus, eu oro com todos. Abençoe, Senhor, a cada um. Fala profundamente às mentes e aos corações. Eu oro pelos projetos de conquistas de todos. O Senhor tem colocado dentro de nós a capacidade de sonhar, projetar. E nós cremos nisso e temos aprendido a buscar no Senhor. Mas nós sabemos que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. É para te servir, Senhor. E não existe servo que não serva, que não sirva. Servo tem que servir. Honra. Que nada tome o lugar do Senhor. Que nada ocupe o lugar do Senhor. Porque por mais que um homem possa crescer e conquistar, ainda vai permanecer o vazio. Porque nada é grande demais para ocupar o lugar do Senhor. Nada. Dê vitória, Senhor. Dê vitórias à tua igreja,
quero respostas para o nosso povo. Que haja uma diferença na vida de cada um. Que o Senhor materialize, honre, prospere, abençoe as famílias. Que a nossa família seja uma família separada. Que os nossos filhos sejam filhos separados. Tem misericórdia, Senhor. Nos dê sabedoria para conduzir nossas casas. Nos dê sabedoria que nós possamos ser levantados como verdadeiros atalaias, vigias, como aqueles patriarcas, matriarcas, que estão atentos a tudo, direcionando, alertando, conduzindo a sua família em todos os sentidos. Abençoe, Senhor. Abençoe, honre a cada um. Prospere a cada um. Traga, Senhor, que as tuas promessas se cumpram. Eu abençoo cada projeto, eu abençoo cada propósito. Nos dê um dia glorioso, um dia de vitórias. É o que eu peço, Senhor. E desde já lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.